Canal Santos Digital. Inscreva-se, seja um missionário do bem. Canal Santos Digital Gospel. A sua conexão deve ser com Deus. SDB TV Brasil, o alvo é Jesus. Muito bem, queridos, a graça e a paz a todos que se ligam conosco pela nossa Rádio Santos Digital e também pelo nosso canal Santos Digital Gospel, pela nossa Web TV, a nossa TV Santos Digital Brasil. Somos gratos ao Senhor de estar mais uma vez juntinho com todos vocês. Nessa feita estamos apresentando mais uma vez a lição, né? A lição daqui da nosso ministério, né? Da IPAD em todo o Brasil, a escola bíblica. Essa lição é a lição para adultos e também é do mestre, né? Então tem o tema geral, fazer discípulos, e tem o lema geral, princípios de obediências e amor. Então a gente hoje vai estar trazendo a lição de número 2, né? Comentário da lição número 2, exemplo de discípulo ou discipulado da história bíblica. Comentário para minha pessoa, pastor Antônio Santos, comentário da lição 2, né? Não sou o escritor, sou o comentarista da lição que a gente estamos fazendo durante a semana. Tem igreja que certamente já está na lição, não é, primeira dessa semana. Nós estamos na lição número 2, que a gente começou um pouquinho mais cedo, né? Lição número 2. Mas os amados irmãos vá acompanhando aí a lição, que é de suma importância para todos, né? Não é que você está fazendo, você está na primeira lição, que você não vai estudar essa lição segunda, porque é de suma importância você estar lendo a lição segunda, porque com certeza você vai estar por dentro dos assuntos que está vindo aí, não é? Em cada lição. Então a lição número 2 é bom você já estudar, já ir se preparando, porque com certeza Deus ele vai te dar uma direção na tua mente, né? Você vai ficar por dentro de todos os assuntos. Então veja só, os exemplos de discipulado da história bíblica, lição 2. Leitura temática, vocês vão ver logo embaixo aí, estão vendo aí, dá para ler muito bem, que a semana a gente escreveu, né? Deixou por escrito. Está no 1 Reis 19 e o versículo 19. Se você for lá para a lição está no versículo de número, deixa eu ver aqui, de número 21. Né? Vocês têm cuidado, porque a lição está pedindo para você no número 21, mas não está no 21, está no número 19, tá bom? É 19. Então você lê lá, não é o que a lição está pedindo. Ela está pedindo no 21, mas no 21 você não vai encontrar o que está escrito, tá bom? Então você vai encontrar no versículo 19, que é o versículo que eu coloquei aqui. Então vamos ler. Partiu, pois, Elias dali, e chamou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 10ª, né? Chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. 1 de Reis 19 e 19. Não vou ler o versículo 20, porque o versículo 20 não vai estar falando isso aí. A lição está pedindo, né? Deixa eu ver aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí. A lição está pedindo aí, não sei se dá para ver não, né? Acho que dá para ver não. Então é melhor assim mesmo, né? A lição está pedindo no versículo 21, mas no versículo 21 está escrito outras coisas que a gente vamos deixar por diante, tá bom? Então está aqui também escrito aqui da Verdade Prática, no Antigo Testamento, os representantes da autoridade divina eram os reis, sacerdotes e profetas. Cada área tinha os sucessores ou aprendizes
de forma que a obra sempre continuava. Eram os sucessores, né? Aqueles que sucedia, aquele que realmente passava o cajado, né? Os mestres passavam o cajado para o seu aluno, não é? Seus aprendizados, né? Então ali, aquele discípulo, eles realmente era contado no Antigo Testamento, não é? Desde da antiguidade, os homens preparavam um para suceder a obra, né? Principalmente nas obras de Deus, né? A obra sagrada, era necessário que tivesse esses homens, tá bom? Então aí você viu a leitura temática e também a verdade prática da lição, não é? A verdade prática vocês vão ler no 1 Reis 19 e 19, né? Vocês vão ver aí a chamada de Elias chamando Eliseu para que Eliseu fosse o seu sucessor e fosse o seu aluno, não é? Fosse o seu aluno para que estivesse fazendo a obra, não é? Para que fosse aquele que fosse suceder, fosse aquele que fosse assumir o seu manto, não é? E assim por diante, tá bom? Então aí está, não é? Está a lição que está muito boa, a lição está muito boa, a lição está maravilhosa, viu? Então a verdade prática no Antigo Testamento, os representantes da autoridade divina eram os reis, sacerdotes e profetas. Cada área tinha os sucessores, não é? Ou aprendizes, de forma que a obra sempre continuava. A obra do Senhor não parava, a obra do Senhor sempre estava, sempre tinha alguém para continuar, não é? O Senhor nunca deixou ninguém desamparado, sempre Ele colocou alguma pessoa para que estivesse fazendo a obra, ensinando, conduzindo o seu povo, para que o seu povo não andasse errante, não é? Era isso que o Senhor fazia. Então, para isso, Ele tinha que ensinar, né, pessoas, autorizar pessoas para fazer a obra, né? Para fazer a obra. Glória a Deus. Então, a leitura em classe está aqui em Êxodo 18, versículo 24 a 26, que diz assim: Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Estes, pois, julgaram o povo em todo o tempo as causas graves, eles as trouxeram a Moisés, mas toda causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então está aí, não é, leitura em classe, não é, para vocês poderem ler, leitura muito boa, né, que falam daí do conselho do sogro de Moisés, não é, o sogro de Moisés, não é, o ensinamento dele, que ele ficou ali olhando, né, o Moisés trabalhando, chegou cansado para valer em casa, né? Para dormir, todo doído, todo arrebentado, porque para ouvir o povo de manhã até umas certas horas da noite não era fácil. Quando ele chegou, ele disse: rapaz, eu estou trabalhando demais, mano. Fazendo assim, você não vai conseguir enfrentar essa meta, não. Eu aí ensinou como era que fazia, não é? Então, Moisés, naquele momento, foi um aluno, né? Foi um aluno do seu sogro. Seu sogro ensinou, não é? Como era que devia ser feito. E Realmente Moisés entendeu e fez conforme o sogro havia realmente ensinado. Isso é muito importante, né, amado? É de suma importância a gente realmente dar crédito, né? Dar crédito a outra pessoa. Porque tem pessoas que estão observando, tem pessoas que estão olhando, tem pessoas que estão vendo, não é? A forma de você trabalhar. E aí tem gente que realmente pode dar uma opinião, e essa opinião venha te trazer realmente, abrir tua mente, né? É preciso estar apto para aprender, não é? É preciso estar apto para aprender. Assim, realmente, a lição nos ensina neste dia. É preciso que você esteja apto para aprender, não é? Dar ouvido, porque a gente não sabe tudo, não é?
tem alguém que sabe mais, tem alguém que está ouvindo, tem alguém que está assistindo, sabe muito mais, não é? Então é preciso ter a humildade de aprender. Moisés, mesmo sendo uma pessoa escolhida por Deus, mas ele ouviu a voz de seu sogro, não é? Mesmo porque quando ele veio fugir lá do Egito, ele se amparou-se na casa de seu sogro Jetro, e certamente ele viu que o seu sogro era homem realmente que tinha certa autoridade e tinha certa sabedoria sobre ele. Então isso realmente Moisés acatou o que ele falava. A gente não vai ouvir a todo mundo, né? Mas pessoa sábia, pessoa entendida que tem realmente certo conhecimento, a gente sabe que tem conhecimento, a gente precisa ouvir, aprender, tá bom? Então essa é a leitura em classe e esse também é o objetivo da lição. Está realmente muito bom, né? Reconhecer que o discipulado já vem desde o Antigo Testamento, e entender que a ideia do discipulado já foram dada por Deus desde a criação do homem. Então aí está realmente, né, a leitura, não é, do objetivo dessa lição é saber, reconhecer que o discipulado já vem desde o Antigo Testamento, não é? Então, cada um vem sucedendo o outro, vem ensinando o outro para que pudesse ser o sucessor dele, daí por diante, né? Entender que a ideia do discipulado já vem, já fora dada por Deus desde a criação do homem, né? Os exemplos de Deus, daqui a pouco a gente vai ver isso aí, quando ele realmente estava ensinando o homem. Vamos lá. Então, está aqui para a introdução, viu? Introdução. Vocês que estão aí assistindo não estão vendo o erro, né? Mas aqui eu estou lendo, aí eu pulei aqui uma página a mais. Então eu vou para a introdução. A introdução, o discípulo na história bíblica nos remete ao início da história do homem. Como estamos trabalhando um tema genuinamente bíblico, podemos apontar o discipulado e, por que não dizer, o mais de todo o contato entre Deus e Adão, o homem. Sabemos que quando Deus criou o homem, ele adotou de inteligência e sabedoria. O Senhor, o ser humano criado por Deus, também por ele ensinado e instruído até que veio cair no caos, o pecado. A analisarmos a trajetória do homem na presença de Deus, percebemos que Deus falava com o homem na viração do dia, Gênesis 3 e o versículo número 8, não é? Isso vem nos indicar que havia uma interação ativa entre Deus e o homem, e certamente esse momento era de muito aprendizado, né, do homem com Deus. Nessa lição iremos ver alguns exemplos de discipulado entre os grandes líderes que Deus levantou na terra e seus seguidores, os discípulos. Vejamos então a seguir. Então, como a gente estava falando, né, vimos aí que certamente, não é, havia comunicação de Deus com o homem. Então Deus, desde o início, que o Senhor realmente já vinha, não é, praticando isso, ensinando lá no Éden, antes da queda do homem. Deus, ele era o professor, Deus era quem instruía o homem aprendeu de tudo, não é? O homem teve o privilégio de ter Deus como seu professor, como seu mestre, não é? Depois na frente vimos que Jesus, ele veio fazer, não é, fazer a mesma coisa que Deus tinha com o homem, dando uma oportunidade logo após o nascimento, uma nova era. Realmente ali havia acontecido uma nova aliança, Deus veio fazer com os homens. Então o Senhor, mais uma vez, estava conversando com os homens conversando com Deus, não é? E assim por diante, Jesus ensinando os discípulos e por aí se vai, não é? E lá no Éden, o homem teve o privilégio de ter Deus, ter aquela comunicação antes do caos da queda do pecado. É bom saber disso. Então nós vimos agora na lição, o primeiro tópico da lição, vamos estar falando acerca de Moisés e Josué, né? Primeiro tópico da lição vai estar falando acerca de Moisés e Josué. Josué foi a resposta de Deus à oração de Moisés. Uma das primeiras coisas que Moisés fez foi honrar aquele discípulo. Em número 27, versículo 15 ao versículo número 20, vocês podem ver isso, não é?
entender que Josué foi uma resposta das orações, né, de Moisés. Moisés orou a Deus e Deus respostando a Moisés realmente com Josué. E esse é o ponto importante. Moisés delegou sua autoridade a Josué. Esse foi o exemplo de discípulo que durou há cerca de 40 anos, viu? Então aprendeu e aprendeu. Às vezes você quer se formasse logo, não é? Fica preocupado. Nosso curso, né, teológico, a gente vê com 1 ano, 2 anos, né, para se formar, depois vem lá 3 anos, 4 anos, 5 anos. A pessoa acha muito, né? Josué, ele aprendeu 40 anos, né? 40 anos aprendendo ali com o seu mestre Moisés. Então isso é de suma importância, né? Saber que ele levou esse tempo todinho, então ele aprendeu tudo, né? É possivelmente o sucessor de Moisés. Então Josué, ele foi o sucessor de Moisés, né? Ele foi o sucessor de Moisés. Então a gente podemos ver que Josué, ele foi o sucessor, não é? O sucessor de Moisés. Assim, no relacionamento de Moisés com Josué, temos um discipulado dinâmico. Após a morte de Moisés, Deus já chamou Josué para continuar aquela tremenda obra de conduzir todo aquele povo de Israel à terra prometida. A obra não era fácil, era necessário um homem experiente e com as qualidades que o aluno Josué aprendera com o seu mestre Moisés. Então 40 anos, né? 40 anos, ele aprendeu bem e realmente, merecidamente, o cajado, não é, de líder para liderar o povo. Então foi a pessoa mais escolhida, né? Foi bem escolhida. Josué foi uma pessoa bem escolhida, foi bem escolhido por Deus, viu? E também foi instruído pelo seu professor, né, Moisés, não é? Então a gente fica maravilhado, viu? A gente fica regozijado de ter visto, não é, a paciência de um aluno como Josué, não é, 40 anos ao seu professor, não é? E aí certamente ele tinha tudo, a memória toda completa ali para fazer a obra, não é, sem nenhum tropeço, porque ele aprendeu. Primeiro se aprende para poder fazer, não é? Primeiro você é instruído para poder ensinar. É assim que eu aprendi. Então, no segundo tópico da lição, a gente vai para Elias e Eliseu. A gente vai falar um pouquinho acerca de Elias e Eliseu, né, que foram também, viu, bons alunos, né, Elias e Eliseu. Viu? Aqui você vê aqui, não é, a chamada. Queridos amados irmãos, aqui estamos no segundo tópico da lição. E trazendo nesse tópico o aprendizado de Eliseu. Assim veremos que foi Deus quem ordenou a Elias que escolhesse ele a fim de ajudar a continuar com o ministério depois que partisse. E interessante, né? Interessante isso, notar que o jovem Eliseu não foi encontrado na escola de profeta. Esse realmente foi instruído pelo próprio Elias, né? O próprio Elias. Estudando mediante, mas foi encontrado trabalhando na lavoura. Esse era trabalhador, assim como eu, como você, não é? Então o Senhor se agradou-se dele, não é, do trabalhador, não é? O Senhor se agradou e o Senhor trouxe ele realmente para fazer a obra. Isso é maravilhoso, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 ao versículo número 19. Ou por que não dizer ao versículo 21 também, você lê logo do 15 ao 21. Eis que um fato semelhante é que vemos com os discípulos de Jesus, eles também foram chamados para estar com Jesus quando estavam ocupados em seus trabalhos. Você pode ler em Marcos 18 ao versículo 20, 22 e também o capítulo 9 e o versículo número 9. Então vimos aí, amados irmãos, né, que Eliseu estava ocupado. Deus quer pessoas que estejam ocupadas na sua obra.
Deus quer pessoas que estejam trabalhando, que estejam realmente fazendo a obra, viu, com o coração aberto, viu? O caso, o exemplo de Eliseus e o exemplo dos discípulos de Jesus Cristo, né? Todo esse grupo estavam trabalhando quando o Senhor assim o chamou, precisou dele para fazer a obra. No caso aqui, vemos que Eliseu pagou um alto preço para seguir a Elias. Não foi facilmente, né? Foi um pouquinho complicado. Imagine ter que enfrentar o contexto da terrível rainha Jezabel, que aterrorizava ao reino de Israel, e isso não favorecia a ninguém. E se disponibilizar para ser profeta de Deus, mediante de um contexto conturbador, certamente o jovem Eliseu seria acolhido ao aconselhado, ou seja, o aconselhamento, né, a instrução para permanecer através dos arados, né? As pessoas deveriam realmente dizer assim: olha, você pode permanecer como lavrador, você tem que cuidar do arado, da lavoura, do gado, não é? E é melhor do que você realmente ir, não é? De você ir para ser profeta, porque você vai enfrentar muitas coisas ruins, você vai enfrentar desafio, não é? O lucro será maior, você será mais seguro de que enfrentar todo esse contexto aí, não é, que está sobre a nação, rainha Jezabel, rei e tanta da coisa, não é? Você vai enfrentar, você pode até morrer, Eliseu. Você pode até morrer enfrentando essas pessoas. Ele poderia ser aconselhado assim, dessa maneira, pelas pessoas, não é? Mas ele teve que deixar a boiada, os seus bois, os seus gados, e a seguir a vontade de Deus. Então ele deixou os bois, deixou as boiadas, deixou tudo para trás, não é? E foi fazer a vontade de Deus. Isso é lindo demais, amados. Isso é maravilhoso, né? Ele se renunciou tudo, não é? E seguiu aprendendo ali com o profeta Elias, não é? Ele foi induzido, ele foi levado pelo Espírito, não é? Ele foi tocado pelo Espírito, ele foi levado, não é, para fazer a obra de Deus. Assim nós devemos fazer da mesma forma que fez o profeta Eliseu, não é? Que Deus assim possa abençoar a você que está seguindo-nos nesta caminhada. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, espero que vocês realmente dêem uma avaliação da nossos estudos, não é? Você dê uma avaliação, deixe seu like, não é? A gente estamos realmente trazendo um assunto, um conteúdo da lição da leitura bíblica dominical, da escola dominical, aqui do nosso ministério. Então a gente estamos realmente instruindo, levando o melhor de nós, para que a gente possa ensinar, que ver o povo nas aulas, ver o povo na escola, ver o povo na igreja, ver o povo aprendendo da parte de Deus, tá bom? Então estamos indo agora para a etapa final, não é? Aqui vemos agora aqui no tópico 3, nós vimos a história de Davi e os seus soldados, né? Os seus soldados. Então, no Antigo Testamento, como está aí escrito aí, vocês podem ver direitinho aí, vocês que estão aí me acompanhando, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Deixa eu ver aqui. No Antigo Testamento, registra um fenômeno interessante, né? Interessante. Quando fala do rei Davi. O rei Davi tinha ao seu lado um grande grupo de homens perseguidos, descontentes e desanimados. Ele tornou-se capitão de todos eles. Essa associação com Davi propiciou transformação na vida daqueles homens ao servir e submeter às ordens de Davi, tornaram-se os grandes heróis daqueles dias. Então Davi o discipulou e infundiu neles o Espírito de Deus, de ousadia, de vitórias e coragem para a guerra. Através dessa influência de Davi, aqueles soldados foram transformados em heróis de fama, que por meio dos seus feitos entraram para a história. Se você quiser acompanhar, você acompanha lá na Primeiras Crônicas, né? Capítulo 11, versículo 10, você vê aí eles dando o depoimento da pessoa de Davi,
quando Davi foi aclamado rei, não é? Então vimos aí, esses homens eram tudo homens descontentados, pessoas que estavam lá, não é? Que não se valorizavam de nada, mas Davi começou a infundir dele, começou a enchê-lo, começou a motivá-lo, dizer assim, olha gente, por favor, infundiu nele o espírito, um vigor naquela pessoa, que eles receberam ânimo e começaram a se valorizar. Não é? Quantas pessoas que estão aí na sarjeta da vida, você começa a dar uma palavra boa, não é? E tem outros que foram para a sarjeta por causa de palavras maus. Tem isso também. Não é? Você diz que as pessoas não prestam, não valem nada, tal. Daqui a pouco a pessoa está se achando que não vale nada mesmo. Então vocês precisam colocar palavras boas. Esses homens eram homens descontentados, homens infelizes, homens realmente recruzados da associação, da sociedade. Eram homens que realmente as pessoas não davam nada por eles. Mas o rei Davi, não é, chegou junto dele, Davi chegou perto deles, começou realmente a colocar boas palavras. E eles acreditaram em Davi. Não é? Depois você vê que o exército deles realmente aclamaram o rei, não é? Como Davi como rei de Israel. Então aí vocês veem que eles receberam ânimo para fazer uma boa coisa, não é? Então seja um bom mestre, seja um bom aluno, não é? Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Aí está, não é? Com certeza as respostas estão no que eu falei, não é? E vocês realmente vão olhar no questionário da sua lição, você lá na classe, você responda direitinho e com certeza seu professor vai te dar nota 10, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima lição. E eu creio que se o Senhor nos abençoar, estaremos aqui com a terceira lição e demais lições aqui pelo nosso canal Santo Digital Gospel. Fica com Deus e até a próxima programação aqui pela Santo Digital. Paz do Senhor. Se inscreva em nosso canal e deixe o like, que é de suma importância para nós aqui, para que o YouTube reconheça que vocês gostaram do vídeo. Amém? Tá bom, amados? Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau, Brasil. Paz. Canal Santos Digital. Inscreva-se. Seja um missionário do bem. Canal Santos Digital Gospel. A sua conexão deve ser com Deus. SDB TV Brasil, o alvo é Jesus.